Estamos lendo a Bíblia, mais precisamente o livro de Mateus, e hoje a gente vai falar do capítulo 14. E é aqui nesse capítulo que a gente lê a respeito da morte de João Batista. Como tu já deve ter entendido a essa altura, Batista não era o sobrenome de João, mas era a maneira como ele era chamado por causa da função que ele desempenhava. Ele anunciava o reino, anunciava a vinda do Messias e realizava o batismo para arrependimento. Por isso, João Batista. Então vamos contextualizar. Nessa altura da história, João estava preso. Herodes tinha mandado ele para a prisão a pedido de Herodias, que era a mulher do irmão dele chamado Filipe. O desejo de Herodes era matar João, mas a fama dele tinha se espalhado. O povo reconhecia ele como um profeta e por esse motivo Herodes ficava com medo do povo, porque sabia que uma atitude dessas poderia causar uma grande agitação entre eles. Porém, Herodias tinha uma filha, ou seja, sobrinha de Herodes, e durante uma festa de aniversário essa filha dançou diante de todos que estavam ali e acabou chamando a atenção de Herodes. Ele ficou tão encantado que jurou dar a essa moça qualquer coisa que ela quisesse. E como já era de esperar, ela pediu a cabeça de João Batista. E assim nós vemos então o desenrolar horroroso da morte de João Batista e a covardia de Herodes, né, influenciado por Herodias, que acabou cedendo e entregou ele à morte, mesmo estando contrariado. E aconteceu como ela tinha pedido, ele teve a cabeça arrancada na prisão e trouxeram num prato. E entregaram para a moça que deu para a mãe, né, que foi a causadora de toda a situação. No versículo 13, a Bíblia mostra Jesus se afastando para um lugar deserto, certamente para evitar um confronto direto com Herodes, e a Bíblia não deixa claro certos detalhes, mas eu creio que o afastamento de Jesus ele também se deu por conta da morte de João. E o mais interessante quando a gente começa a ler a Bíblia e aprender um pouco mais sobre Jesus é que ele tinha sentimentos. Ele não era indiferente ao que acontecia à sua volta, ele sofria também. E ele certamente sofreu a morte de João Batista. E o mais lindo disso é que mesmo diante da situação que ele mesmo estava enfrentando, mesmo diante da tristeza, do sofrimento, a Bíblia diz no versículo 14 que ele foi movido de íntima compaixão. Uma multidão tinha seguido Jesus e quando eles souberam para onde ele tinha ido, vieram atrás dele. Então a Bíblia diz que ele se compadeceu deles, curou os enfermos, e ali eles se tornaram a sua prioridade, e não os seus próprios sentimentos e emoções. Aqui na Terra, Jesus foi 100% homem. Ele abriu mão dos atributos dele, de Deus, da sua onipresença, onipotência, onisciência. Aliás, se não fosse assim, ele jamais teria sido tentado no deserto, a cruz não poderia ter matado ele. Ele se colocou literalmente no nosso lugar. Então é um equívoco pensar que Jesus não tinha sentimentos, que ele não sofria, que ele não sentia. Ainda nesse contexto, enquanto eles permaneciam naquele lugar, já tinha anoitecido, então foi quando se deu a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma curiosidade sobre isso é que esse é o único milagre que é narrado pelos 4 evangelhos. Eu acredito que a maioria de nós já conhece essa história, né? A Bíblia narra que haviam 5.000 homens, lembrando que a contagem naquela época não contabilizava mulheres e crianças. Então a gente sabe que o número total de pessoas foi muito maior do que isso. E de 5 pães e 2 peixes, toda aquela multidão foi alimentada e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu não sei como tu olha para essa situação, mas isso me mostra o quanto Deus é um Deus de fartura. Ele não é um Deus de miséria ou de escassez. Sabe, em nenhuma parte da Bíblia nós nunca vamos ver Deus lidando com as situações de maneira limitada, mas sempre de uma forma plena, completa, com fartura e plenitude. Ainda nesse capítulo a gente vê o episódio de Jesus andando sobre as águas, né? A gente vê também a atitude ousada de Pedro, de também andar sobre as águas até Jesus. E muitas vezes a gente gosta de criticar Pedro por ter tido medo, por ter duvidado. Mas quantas pessoas nós conhecemos que viveram essa experiência além dele? Quantas pessoas andaram sobre as águas? Outra coisa curiosa é que a Bíblia diz que ele começou a afundar. Percebe que até o afundar foi sobrenatural, porque ele não afundou completamente nem subitamente, como seria de se esperar. Às vezes eu penso que a gente precisa se inspirar mais em Pedro, sabe? Ser mais ousados, se nós também quisermos viver e ver o sobrenatural. Pedro andou sobre o mar até Jesus, mesmo diante das ondas, das circunstâncias, e foi só quando ele considerou que estava à sua volta, na força do vento, que ele teve medo e começou a afundar. Jesus então tomou ele pela mão e prontamente tirou ele daquela situação. Jesus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele sabe quais são as nossas áreas de dificuldade, de limitação. Ele é quem nos capacita, ele nos incentiva a continuar olhando para ele, mesmo diante da adversidade, porque as suas mãos sempre vão estar estendidas e prontas para nos socorrer. Ele já esteve no nosso lugar e não existe ninguém que possa nos entender melhor que ele. Então, quando a circunstância se levantar, quando parecer assustador demais, olha para Jesus.
segura nas mãos dele, basta confiar no Senhor. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te acrescentado, te abençoado, que tenha servido aí como inspiração para a tua vida, assim como tem sido para a minha. Se tu gostou desse vídeo, curte aqui, deixa teu comentário, compartilha aquilo que o Senhor também tem feito na tua vida, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração. Envia para pessoas que tu acredita que possam ser abençoadas também através dessa palavra. Beijo e até o próximo vídeo.